E agora, atenção, o América entra com uma... Não vai queixa-crime, não, né, Toledinho? Mas podia reclamação. ser, né? Com a reclamação na CBF contra 2 lances de gols, né, do São Paulo. E quem vai analisar para a gente é Nadine Bastos, a nossa querida analista de arbitragem do SBT. A gente conta para ela agora ou depois, Toledo? Não, depois. Deixa ela Não analisar, vamos depois atrapalhar o raciocínio dela. O raciocínio dela, não. Nadine, seja bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia, Leopoldo. É um prazer estar com vocês novamente para falar dos lances polêmicos. Reclamou muito do gol do São Paulo e de um pedido de pênalti, posto pênalti. E nós vamos analisar o lance, mas eu gostaria de saber qual é o comentário antes. Não posso saber antes ou só depois? Não, melhor depois, Nadine, senão pode interferir na sua linha de raciocínio. Exato. Nós não gostamos de fofoca, mas o Fael falou uma coisa muito grave contra a arbitragem que eu vou te passar daqui a pouco. A gente tem os lances que a gente pode mostrar para os telespectadores enquanto a Nadine faz a análise. Você já viu e reviu, né, Nadine? São observações do América que teriam sido cometidas faltas antes de gols do São Paulo. O que você tem a dizer para os torcedores americanos e, claro, para todos os telespectadores do Alterosport? Então, eles reclamam muito de uma falta do Luciano no Marlon, no início da jogada do gol do São Paulo. E lembrando que faz parte do APP, que seria o início da fase de ataque. O árbitro, Wagner Magalhães, que tinha um critério diferente. Esse é o primeiro lance, eu acho que é o pedido de pênalti, né? Então vamos analisar esse lance aí, onde Martins recebe uma carga nas costas. Lembrando que uma disputa por espaço, quando é lateral do corpo, é uma disputa legal. Porém, quando é um tranco nas costas, é considerado uma falta. Ele chega a ficar prensado ali entre os 2 jogadores. A carga que a gente vê é nas costas, sim, do Martins. Então, é um lance que poderia ter a análise do VAR, já que o árbitro em campo não analisou nada e estava dentro da grande área. Na minha opinião, o América reclama com razão. Eu também achei, Nadine, eu tive a mesma impressão sua. Porque o jogador está parado... E o do São Paulo chega com uma carga nas costas e não é um ombro a ombro, né, que a gente está acostumado a ver. É um ombro nas costas, olha lá. A gente vai ver isso muito claramente. Então, eu tive a mesma impressão sua. Olha lá, ó. Uma jogada boba, infantil do jogador de São Paulo, mas para mim foi falta. E depois o outro lance que também reclamaram de uma falta, daí sim, no início da fase de ataque, no gol, e pelo protocolo do VAR, é um lance que deve ser revisado pelo árbitro de vídeo, se entender como uma falta que chegou ali perto da lateral, próximo do assistente também, próximo do árbitro. Para mim, o Luciano, ele puxa o braço dele e depois ele empurra com a mão, também não é uma disputa legal, que é a lateral do corpo, e sim, com o braço ele empurra o Marlon. Então, para mim, é uma falta que deveria ter sido marcada, até uma falta fácil de marcar na lateral do campo, na frente do assistente, na frente do árbitro, mas deixaram seguir e depois saiu o gol de São Paulo. Lembrando que se fosse um jogador do América que tivesse pego ali a sobra, depois do Marlon ter sofrido a falta, ok, seria uma vantagem para a equipe do América, porém, foi a equipe de São Paulo que ficou com a posse da bola, então tem que ser marcada a falta. E daí, depois saiu o gol do São Paulo. É um lance que o árbitro e o assistente não marcaram em campo, porém o árbitro de vídeo poderia também ter revisado essa jogada. Para mim, a falta deveria ter sido marcada, já que faz parte do APP que a gente fala, que é o início da fase de ataque. Então, considero um erro da arbitragem também. Nadine, como eu estou acostumado a ver o Marlon, que é um caicai danado, na Libertadores, na Sul-Americana, a gente sofre muito com ele. Nós americanos, porque ele prefere cair do que permanecer no lance. Então, na hora, eu até achei que não tivesse sido falta, mas a sua análise é muito pertinente. E aí vem de mim uma assombração do passado, Nadine, que antes do VAR, o América nunca ficou na primeira divisão. Porque, infelizmente, éramos prejudicados, mas assim, descaradamente. E, infelizmente, agora já estão dando um jeito do VAR prejudicar o América também. Que na sua análise, 2 lances, que era para estar 1-0 para o América em vez de 1-0 para o São Paulo. Então, um absurdo que o América realmente tem que ir à CBF e reclamar. Qual que você acha que deve ser o caminho do América, Nadine?
Então, eu acho que todo mundo tem o direito de reclamar, de quem se sente prejudicado, acabar conversando com a CBF. Esses áudios, a CBF divulga alguns áudios, né, de alguns lances de alguns jogos, mas somente quando o árbitro muda a decisão em campo. Então, esse áudio não foi divulgado. Acho que o clube tem o direito de conversar com a CBF, saber qual foi a comunicação, qual foi a interpretação da arbitragem, porque como o áudio não é divulgado, a gente não sabe se o árbitro em campo falou eu não considero falta, segue o jogo, porque ele tem essa liberdade, porque quem é o árbitro em campo quem decide. Então pode ser que ele tenha falado para o VAR que na interpretação dele não foi falta e vai seguir o jogo. Então se ele fala com toda a convicção, o árbitro de vídeo não vai interferir se ele já falou que ele viu o lance, que ele estava de frente para o lance, que para ele não foi falta. Então saber essa comunicação entre a arbitragem, já que a CBF preza tanto pela transparência, acho que não tem problema algum o clube lá tentar saber o que foi falado. Claro que eles podem dizer que na opinião deles não foi falta, porém saber o porquê e qual foi a comunicação feita para ver se de fato foi revisado o lance, né? Nadine, Leopoldo e amigos da bancada, sabe o que vai resolver reclamar na CBF? Nada, não vai resolver absolutamente nada. E me desculpa, Nadine, a crítica aos colegas de profissão em relação a isso, mas a arbitragem no Brasil é muito fraca. Mas quando eu falo muito fraca, eu estou querendo colocar muito fraca, passando até do nível de percentual que é necessário. Porque é muito, mas muito, muito fraca. Extremamente fraca. E nós temos que parar com esse negócio de eles não são profissionais. Recebem para isso, então podem sim ser determinados como profissional. Sabe como? Eu sou muito criticado por muitos árbitros que me mandam mensagens no meu direct falando assim, é um absurdo você falar esse tipo de coisa e tal. Eu entendo o corporativismo de vocês, mas seus colegas de profissão são muito fracos. Sim. Essa é a realidade da arbitragem brasileira. Você está generalizando quando fala a arbitragem é muito fraca. Né? Não, salva generalização é sempre no perigosa. Máximo uns 3 ou 4. Então salva. Não, no máximo. E você tem razão. Eu tenho uma moça que trabalhava, não estou lembrando o nome dela, uma loura. Essa era muito boa. Mas ela agora está comentando. Os bons vão para a telinha do SBT. Não, e eu posso destacar a Edna, por exemplo, que é uma grande árbitra. Essa sim, uma Braulio grande da Silva árbitra. Machado. Como? Braulio da Silva. Braulio é um bom árbitro, né? Luiz Flávio de Oliveira também acha um bom árbitro, apesar de às vezes interpretar umas coisas meio equivocadas. Mas, meu amigo... E aí, nisso que você falou, Nadine, você não acha que está na hora de pôr mais mulher para trabalhar? Porque a gente vê a Edna, por exemplo, com pouco espaço às vezes, e a gente vê que tem mulheres atuando muito bem e que não tem o espaço de homem que está atuando muito mal. Tem que mudar isso. Eu respeito a opinião, mas não concordo muito. Eu acho que a arbitragem brasileira não é tão ruim assim quando a gente compara com os outros países também. Porém, a diferença, na minha opinião, da profissionalização é algo super importante. Já estive lá dentro, eu sei o quanto é difícil você se dedicar para uma atividade que não pode ser considerada uma profissão, porque você recebe uma taxa por jogo, porque você é exigido extremamente. A exigência, a pressão que é feita dentro para um árbitro apitar, não é tão simples assim. Eu tinha uma outra atividade, eu sou dentista de formação, eu trabalhava em consultório, e trabalhar em jogos e ir para uma outra atividade é algo muito complicado, porque eles exigem que você treine, eles exigem que você... E assim, se você vai errar em algum momento da sua carreira. E quando você erra, eles vão lá e colocam para o público que você vai ser punido. Você não sabe quando você voltar. Então, qual é a garantia que o árbitro tem de se dedicar tanto a uma atividade se ele pode não trabalhar mais amanhã, cometendo um erro? Então, acho que a profissionalização iria ajudar bastante na melhoria da capacitação da arbitragem. Mas eu também concordo que mais mulheres deveriam trabalhar. Eu acho que a oportunidade está sendo colocada, mas a procura talvez não seja algo também ainda muito grande em relação à mulher na arbitragem. Mas eu espero que esse quadro mude e que tenhamos mais mulheres, sim, atuando, principalmente no Campeonato Brasileiro, na Série A. Agora acabou o nosso tempo, não temos mais nada para conversar. Não, claro que nós acabou. vamos falar. Não tem, acabou, Léo. Acabou, não tem mais. Acabou. O Rafael, sabe, Nadine, ele disse que o atleticano tem problemas com a profissão, falei a espécie. Com a espécie de arbitragem. Mas é o justo pagando pelos pecadores, né, Leopoldo? É a Nadine pagando pelo Aragão, pelo Romualdo Arfilho, pelo José Roberto Reis, por Márcio Rezende de Freitas, por Carlos Eugênio Simon. Eu posso fazer uma lista grande aqui, citando o nome. Pastor Jorge Linhares, fala uma coisa que o senhor mandou mensagem ontem. Beijo pro senhor. Chama o menino com uma cura interior, porque essa mágoa dele já vai de anos. Nadine, só pra você entender, eu estive no Rio passeando nesse feriado
e um flamenguista me falou, o atleticano, ele tem uma mágoa com a arbitragem, que todo fracasso deles é culpa do árbitro, você entendeu? Sempre sobra para a arbitragem, mas é claro que a gente tem que concordar também que a arbitragem erra muitas vezes e isso tem que ser falado também, não tem que ser escondido. Porém, eu acho que todos deveriam prezar para a melhoria da arbitragem, porque assim, a crítica é fácil também, mas estar lá dentro não é tão simples assim. Maravilha, Nadine. Nas entrelinhas ela concordou que o Wright errou e todo mundo errou. Nem é do tempo dela, para com isso. Ela Nadine, estava obrigado. nascendo quando o Rai estava Eu vou chamar o VAR, hein? Chama o VAR mesmo, vai. Obrigado pela participação, sempre brilhante aqui no nosso Autonosso Posto. Grande beijo, até a próxima semana, Nadine. Um beijo a todos vocês, até mais. O maior comentarista de todos os tempos de arbitragem. Sem dúvida nenhuma. Faz análise